pessoa e a figura de Moisés, o homem que Deus colocou ali numa posição de importância. Ele foi colocado numa família importante, uma família de status, uma família real, foi educado, foi doutrinado, e em certo momento da vida ele estava já ali se conectando com Deus. Moisés, que era escolhido de Deus, Moisés chega num determinado momento e estava apacentando o rebanho de ovelhas de Jetro, que era o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe. Horebe era a montanha da presença de Deus, era a montanha de Deus. Ali, na tradição, no estudo, na história, Horebe era de fato onde estava a presença de Deus, o monte de Deus. No próximo versículo, por favor. E apareceu-lhe, manifestou a Moisés o anjo do Senhor. Então ali, vejam, Moisés ele estava onde? Ele estava no palácio, ele estava numa assembleia, ele estava no templo. Onde que ele estava? Naquela época não tinha templo, né? Mas vamos dizer, onde que ele estava? Ele estava arrebanhando, apacentando o rebanho do sogro dele. Ele e ali, o rebanho, e mais ninguém. E ali se fez presente, ali se manifestou quem? O anjo do Senhor. Entendam que aqui, quando nós falamos do anjo do Senhor, quando está escrito no Antigo Testamento, Deus abençoe, Deus. Quando está escrito no Antigo Testamento o anjo do Senhor, nós temos que entender que era ali a presença do Filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, a segunda pessoa, e a terceira, o Espírito Santo. Ali o anjo do Senhor que se manifestou a Moisés no meio do deserto, enquanto ele apacentava o rebanho de ovelhas do seu sogro. Apareceu o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou a ele no meio de uma sarça. E o que é uma sarça? É um arbusto. Pensem naquele arbusto de amora. É parecido com aquilo. Meio espinhoso. Você encosta ali, já pinica, já cutuca. Aquele negócio não tem muita coisa. Mas está lá no meio do deserto, uma sarça. Então houve a manifestação de Jesus naquela sarça. E então Moisés olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Vejam a manifestação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio de uma sarça que queimava, mas ela não se consumia. Próximo versículo. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. Por que a sarça não se queima? Próximo versículo. E vendo o Senhor que ele, Moisés, se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. E vendo o Senhor que ele se... o próximo, por favor. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Próximo. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Próximo versículo. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do povo. O povo de Deus estava escravizado, estava preso, estava ali, nas mãos, vamos dizer, de um ditador e do inimigo. E eu tenho visto que está no Egito. E tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Próximo, por favor. E desci para o livrar das mãos dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim,
E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Próximo versículo. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vejam, irmãos, o que nós falávamos aqui no começo. Só para nós entrarmos agora no cerne da questão. Nós falávamos aqui, Lucas, no começo, que depois da pandemia, o que aflorou na natureza humana é uma busca por experiências. Então, aquela linha tradicional de uma loja de vestuário antiga, ela foi refigurada, ela foi remoldada. Uma loja de roupa antiga que servia uma malemar, uma água, um café, hoje ela tem ali na frente, como nós dissemos aqui, um bar. Para quem gosta de água, água com gás, Coca-Cola, Guaraná, cerveja, uísque e lá vai agora. Para proporcionar para a pessoa o quê? Uma experiência de compra. A pessoa chega, ela se identifica, ela é bem tratada, vem um consultor e não um vendedor, e entrega para ela o produto, ela ali pode consumir, pode sentar, pode ficar à vontade, como se estivesse na casa dela. Por quê? Porque é da natureza humana buscar experiências, buscar presença, buscar conexões. E aqui na palavra de Deus em Êxodo, lá no Antigo Testamento, lá no começo, nós vemos Moisés, escolhido de Deus, tendo uma experiência no meio do deserto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, para nós termos uma experiência de verdade, de fato com Deus, nós não precisamos estar em alto escalão e em lugares suntuosos. Nós precisamos simplesmente estar no lugar em que Deus quer que nós estejamos. E nós temos que principalmente estarmos atentos à voz de Deus. Como que Deus chamou a atenção de Moisés enquanto ele apacentava o rebanho? Ele fez uma sarça pegar fogo, mas ela não se consumia. Porque uma sarça pegar fogo no meio do deserto é comum, é normal. Mas aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E isso chamou a atenção de Moisés. Então é importante nós estarmos nas nossas vidas atentos aos sinais que Deus estabelece para nós. Ele não vai descer e se apresentar para nós, se manifestar para nós, mas Ele usa por meios para que nós tenhamos a conexão e a experiência de vida com Ele. Moisés estava no deserto. E o que representa o deserto? A luta, a batalha. O calor da pressão e da opressão. Nós não nos sentimos confortáveis no deserto. Por melhor que nós estejamos equipados, com roupas preparadas para aquilo, não é um lugar confortável. Por mais que nós tenhamos ar-condicionado portado, seja o que for, não é confortável. Porque o deserto não foi feito para ser habitado. Ele foi feito para ser passado. Na palavra de Deus, na Bíblia, o deserto representa as nossas batalhas, os nossos momentos de amargura, de tristeza, de decepção. Mas nós passamos pelo deserto, nós passamos pelo vale. O deserto, com certeza, ele conecta lugares maravilhosos. E aqui, o que Moisés mais teve com Deus foi uma experiência em Deus, como nós vimos aqui, falando para ele: vá, porque nós darei para você uma terra boa e espaçosa, que mana leite e mel. Agora imagine Moisés no meio do deserto, um rebanho, apacentando aquele rebanho que nem era dele, era do sogro dele. E de repente a sarça se consome. Aí Moisés falou: opa, pera lá, eu vou dar uma olhadinha nisso aí. Será que nós estamos atentos a esses sinais que Deus tem dado a nós? Repito, Ele não vai se manifestar a nós, mas Ele vai falar diretamente a nós. Mas para isso nós precisamos estar de coração aberto, com a mente preparada, e não focado no problema, mas focado na resolução dos problemas, focado na saída dos problemas. Hoje, com certeza, no dia de hoje, nessa terça-feira, último dia de fevereiro, com certeza nós enfrentamos dificuldades durante esse dia. Não enfrentamos? Quem aí não enfrentou uma dificuldade hoje? Levanta a mão. É mais fácil, né? Nós enfrentamos dificuldade até para chegar no culto hoje. Mas a presença de Deus se faz presente. A presença de Deus está nesse lugar. Amém. Repito,
Nós estamos aqui numa sala de hotel de convenção, e nós estamos nessa sala há 6 anos. E o que isso representa? Que Deus estabeleceu um lugar. Amém. Pode ser que amanhã estejamos num prédio próprio, em outro lugar, em outra cidade, mas desde que Deus estabeleça. Amém. Aqui hoje, nessa hora, das 19 até as 20 e pouco, é a casa do Pai. Amém. Depois eu não sei. E não por causa de nós, mas por causa dele. Amém. Amém. Nós somos pecadores, mas nós somos lavados e remidos pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. A primeira coisa que nós vamos entender sobre a sarça, aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, é um sinal do que Deus pode fazer por nós. Amém. Nós somos simplesmente uma sarça. Nós não somos uma oliveira, uma parreira, uma palmeira real. Nós somos uma sarça. Mas dentro de nós, em nós, há um fogo que queima e não consome. Por quê? Porque é o fogo da santa presença de Deus. É o fogo da própria presença do Espírito Santo em nós. Por meio de João Batista, o primo de Jesus, houve o batismo por meio da água. Mas por intermédio de Jesus Cristo, ele começou o batismo pelo fogo. E nós somos batizados pelo fogo. O que é ser batizado pelo fogo? Quando Jesus nos batiza, quando Jesus derrama da tua presença sobre nós, nós somos lavados. O que o fogo faz? Purifica. O que o fogo faz? Arrebenta com todas as sujeiras e bactérias. É ou não é? É isso a presença de Deus. E depois o que o fogo faz? Mantém vivo, aquecido. Aquecido o quê? A presença de Deus nas nossas vidas, a palavra de Deus nas nossas vidas. E outra coisa que nós temos que aprender: ou simplesmente a sarça não interessa. Para Deus interessa o que nós fizemos ontem, o que nós somos, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa graduação. O que interessa para nós é que nós aceitemos o fogo santo que queima, mas não consome na presença de Deus. É isso que nós temos que estabelecer. Isso é importante para Deus. Será que o fogo da presença de Deus está queimando nos nossos corações? Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos dando liberdade para o fogo santo do Espírito Santo queimar as nossas vidas e não consumir? Ou será que nós estamos deixando as dificuldades nos consumir? Os medos nos consumir? A depressão nos consumir? Porque isso nos consome de verdade. Queima no nosso coração, mas arrebenta, consome e mata. Mas quando nós estamos com Deus, essa presença não se apaga. E principalmente, não nos consome. Ela nos purifica, ela nos fortalece. Ela nos leva para um outro nível. Se nós acompanharmos a história dos louvores da igreja, e aqui nós não fazemos distinção dentro do cristianismo. Para nós, cristianismo é aquele que crê em Jesus e em Deus. É aquele que tem Jesus como o único suficiente Salvador e que crê em Deus. Para nós aqui, com todo respeito, não nos interessa se vai na igreja católica, se vai... Não interessa. Tem um relacionamento com Jesus, acredita em Deus, é cristão e é nosso irmão. Aqui nós nos separamos por placa. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Nós pregamos a pessoa viva de Jesus Cristo. É isso que interessa. É isso que edifica, é isso que alimenta. Mas se nós olharmos a trajetória dos louvores, com todo o respeito, nós adoramos e até entoamos aqui louvores mais antigos, mas é uma questão da revelação de Deus. Os louvores mais antigos falavam sobre, vem Deus sobre nós, e até hoje, eu estava conversando com a minha esposa Juliana, e ela falava, nós conversávamos sobre isso, ela falava, você percebe, ela falava para mim, que os louvores mais antigos são maravilhosos. E naqueles momentos, eles traziam uma revelação correta sobre Deus vindo sobre Hoje não. Hoje os louvores, eles já abordam a questão da volta de Jesus. É uma experiência. Nós tivemos uma experiência lá atrás de Jesus, do Espírito Santo vindo sobre as pessoas. Mas depois que Jesus Cristo morreu e ascendeu aos céus e foi glorificado, e lá está a destra do Pai, como está escrito em Romanos 8, o Espírito Santo está dentro de nós.
Nós somos o templo do Espírito Santo. Aceitou Jesus, crê em Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. E hoje nós estamos no momento do quê? Não o que vai acontecer agora, e não que nós estamos datando isso, mas a volta de Jesus é iminente. Nós estamos nas últimas horas, nos últimos minutos, nós estamos aqui falando sobre a volta de Jesus, sobre Jesus vir e buscar o Espírito Santo e nos levar junto com Ele. Mas para isso, nós que estamos aqui em vida, nós precisamos ter o que? A experiência com Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Nós temos que dar a liberdade para Ele entrar nas nossas vidas, para Ele nos mostrar no meio do deserto, no meio da dificuldade, quais são os planos dele para nós. O que Deus falou para Moisés? Deus falou para ele qual era o propósito para a vida de Moisés e para a vida do povo de Deus. E por que Moisés não pôde ver a pessoa de Deus? Por que lá no capítulo, em Atos, Paulo, então Saulo, não podia ver, não pôde olhar a presença de Deus e ficou cego? Porque em tantas passagens não é possível ver a pessoa de Deus. Porque Deus, Ele é autossuficiente, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele. E nós, humanos, nós não podemos olhar para Deus com os nossos olhos humanos, porque os olhos humanos representam a carne. Nós temos que olhar a Deus, entender a Deus, aceitar a Deus, ouvir a voz de Deus com os nossos olhos espirituais. É questão de visão espiritual. Ali Moisés, ele não viu a Deus, mas ele entendeu a visão que Deus tinha dado para ele. Deus entregou para ele. Ou vocês acham que Deus ali apareceu para ele? Não. A transfiguração ocorreu lá no Novo Testamento de uma outra forma, mas ali não. Era uma sarça se queimando e o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, se manifestou ali por meio daquele fogo, naquela sarça, e então entregou para Moisés todo o propósito que ele tinha dali para frente. Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus e tomarmos posse da terra prometida por Deus? Sabe, hoje, na nossa vida cristã, a terra prometida, como nós falamos semana passada, ela já foi conquistada por Jesus. Nós não precisamos conquistar, nós vamos tomar posse. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Está consumado o quê? O plano perfeito da salvação. Ótimo. O que mais? Está consumado a conquista da terra prometida. E será que eu, Gilberto, entendo isso, aceito isso e tomo posse disso? Ou será que ainda estou esperando alguém conquistar por mim? Não, irmão, não espere mais ninguém conquistar por você, e nem você mesmo. Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário a terra prometida por você, mas você precisa o quê? Tomar posse. Como que eu tomo posse, pastor? Creia na palavra de Deus, ouça a voz de Deus e obedeça os passos que Ele estabelece para a sua vida. O tratar de Deus é individual, é personalíssimo, não vale para mais ninguém, vale só para você. Mas se você não tomar posse, você não tem. Aqui está a escritura. Vamos dizer que alguém chega aqui para mim e fala: está aqui uma escritura de um apartamento para você. Ótimo. Está no meu nome? Está no seu nome. Tá bom, está aqui a escritura. É meu, não é meu? Perante o cartório, perante a lei, na declaração de imposto de renda, se eu morrer, o inventário, o testamento, é meu, não é meu? Mas e se eu não for lá, meter a chave na porta e entrar? Não conquistei. Quantas pessoas já conquistaram, mas não tomaram posse? Quantas pessoas já entregaram a vida para Jesus, mas não tomaram posse das benesses do que é servir a Jesus? Nós gostamos sempre de falar aqui, 1 Coríntios 2,16, mas nós já temos a mente de Cristo.
Pera lá, não estou entendendo. Sim, é isso mesmo. Você que é salvo, você que crê em Deus, você que tem uma vida com Jesus Cristo, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo para quê? Para você tomar posse daquilo que Deus já entregou para você, aquilo que Jesus conquistou para você. Mas se você não aceitar isso, se você não entender que você tem a mente de Cristo, você não consegue tomar posse. Se você não estiver com os ouvidos atentos como Moisés e perceber que aquela sarça queimava, mas não se consumia, porque hoje na nossa vida aí são muitas informações, é correria, rede social. Muitas pessoas, a sarça está queimando e não está se consumindo, a pessoa não está percebendo. E depois quer criticar e quer questionar a presença de Deus, a existência de Deus. Não, Deus está ali manifestando, mostrando o caminho, querendo falar para você, querendo ter uma intimidade com você. Quando Jesus morreu na cruz, está escrito na palavra, o véu se rasgou de cima a baixo. O que era o véu? Para entrar na presença de Deus, o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava, e ele tinha que estar sem pecado. Ele entrava com uma corda amarrada no corpo e com um sino, porque se ele entrasse na presença de Deus e ele tivesse pecado, ele morreria lá dentro, e alguém puxava só a corda para trazer ele para fora. Era isso. Era uma pessoa, uma vez por ano. E o véu que separava, para entrar naquele local, não era um paninho, era grosso. Era grosso. Era mais grosso do que essa mesa aqui. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu se rasgou de cima a baixo. Para quê? Para nós acessarmos a presença de Deus. Está escrito na palavra: tenham ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Hoje Deus nos chama para nós estarmos com Ele, onde Ele está. Em Efésios está escrito que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos aqui, não estamos? Nós estamos aqui na terra. Mas espiritualmente, nós estamos assentados com Cristo Jesus. Onde? Nas regiões celestiais. Regiões celestiais é onde está a presença de Deus. E abaixo da presença de Deus é onde está o duelo espiritual. E embaixo desse duelo espiritual, onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui. Nós podemos ficar doentes, gripados, quebrar uma perna, Deus nos livre, ter uma doença mais séria. Mas Deus está conosco. Amém. Deus, ele estava com Moisés ali no deserto, enquanto ele apacentava o rebanho que nem dele não era. E quem era Moisés? Mas hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém. Hoje nós somos, como está escrito na carta de Pedro, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus está conosco onde nós estivermos. Mas será que nós entendemos isso? Será que, na hora que nós estamos no meio de uma ameaça, nós entendemos que Deus está ali? Será que no momento em que nós estamos no hospital, nós entendemos que Deus está ali? Será que nós entendemos que quando nós estamos vitoriosos, felizes, regozijantes, adquirindo uma coisa, sendo premiados, sendo reconhecidos, nós sabemos que é Deus que está ali conosco, que é Deus que nos colocou ali? A sarça que queima, mas não se consome, fala sobre isso, sobre a autossuficiência de Deus, sobre o poder de Deus. Nosso Deus é o dono do ouro da prata. Ele é o dono do ouro da prata. Não é Satanás, não. É Deus. Mas será que nós entendemos isso? Será que nós estamos acessando isso? Será que nós estamos aceitando isso? Ou nós estamos presos num sistema religioso que diz, não, isso não é para mim. Não, a presença de Deus é só para quando eu morrer eu estiver lá na glória. Sim, nós estaremos eternamente com Deus. Mas aqui na terra hoje nós temos o antegozo da glória. Mas será que nós estamos exercitando isso? Será que nós estamos acessando isso? Será que hoje nós já entramos no Santo dos Santos e tivemos uma intimidade, uma comunhão com Deus? Ou ainda nós estamos envergonhados e nos achando não merecedores da presença de Deus?
Nós não somos merecedores mesmo. Mas pela graça de Deus, pela morte de Jesus na cruz, nós temos o livre acesso. Já falamos aqui muitas vezes. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o Gilberto de 10 anos atrás, pecador. Ele não vê o Gilberto de hoje. Ele vê o Gilberto já glorificado. Ele não vê o Lucas, o Pilat, o Rubens, o Marcelo, a Júlia, a Catarina, o Juliano, a Val. Eles não olham. Deus não olha para você da forma que você está aqui hoje. Ele sabe a situação que você está aqui hoje. Ele sabe o seu coração. Ele sabe o que move o seu coração. Mas Deus, Ele não está preso no tempo. Amém? Certo? Ou Deus tem relógio? Deus está na eternidade. E quando Ele olha para cada um de nós, Ele vê a primeira coisa. Ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. E mais, Ele nos vê encaixados no propósito que Ele designou para nós. Então muitas vezes nós vemos profecia. Nós temos aqui a missionária Jo, ou a profetisa Jo, que aliás estará aqui amanhã a partir das 3 horas da tarde. A missionária Jo, a profetisa Jo, aqui do Ministério Renner com Cristo, ela prega, ela lê a palavra, mas ela profetiza na vida. E muitas vezes profetiza nas nossas vidas e nós falamos, pera, está bem estranho isso aí. Acho que Deus errou. Deus não erra. Primeiro, que profecia existe. Existe profetada, mas dá para você discernir se é profetado ou profecia. A partir do momento que é profecia para a sua vida, o que você vai fazer? Você vai tentar raciocinar e racionalizar aquilo, ou você vai viver por fé naquilo? Ah, eu? Quem sou eu? Ah, não, você está enganado. Ah, não, a missionária, a profetisa, o profeta, seja quem for, está querendo agradar. Não. É o propósito de Deus para a sua vida. Amém. Ontem nós falávamos, conversávamos com o Juliano. Qual que é a diferença? Quando nós estamos diante de uma situação e quando nós queremos avançar espiritualmente até materialmente. Será que a gente se move pela fé? Ou a gente se move pelo medo? Ou pela ambição? Se nós nos movermos pela fé, é claro que nós estamos dentro do propósito de Deus. Porque Deus trilha um caminho. É o caminho da fé. E se nós trilharmos esse caminho que Ele designou para nós, nós alcançaremos. Nós tomaremos posse da terra prometida. Mas se nós desviarmos, aí vem o medo, a ambição, a avareza, a soberba, e a soberba precede a ruína. Se vocês forem ver a história depois, Moisés liberta o povo, mas lá na frente, quando o povo é para conquistar a terra prometida, todos conquistaram, ficaram em volta no deserto, porque eles não trilharam o caminho que Deus preparou. Era para durar dias, meses, durou 40 anos. E não foram todos que tomaram posse, não foram todos que acessaram aquela terra. Quem que teve que acessar aquela terra? Por meio de Josué e Caleb. Os 2 espias. Por quê? Quando eles foram espiar, depois de tudo isso, o povo é liberto, aí o povo vai, aí a hora que chega perto da terra prometida, a hora que nós chegamos perto do milagre, nós começamos a querer raciocinar e racionalizar. Porque quando eles chegaram lá perto daquela terra prometida, 12 homens foram lá avaliar a terra prometida. Aí o que eles viram? Gigante, um monte de monte, só montanha, não tinha nada plano, superfície. Mas 2 homens, Josué e Caleb, eles não prestaram atenção nos gigantes, e nem nas montanhas, e nem nos vales. Eles não racionalizaram aquilo. Eles criaram fé. Eles pararam e viram. Falaram, não, essa é a terra que Deus prometeu? Sim. Então se Deus prometeu, essa terra é boa. Porque Ele nos falou que essa terra é boa. Porque aquela terra também tinha frutos gigantes. Um cacho de uva era maior que essa sala. E eles se apegaram nisso. Ah, mas eles foram otimistas. Não. Eles tiveram fé. Eles creram naquilo que Deus falou para eles. Eu vou entregar uma terra boa que emana leite e mel.
espaçosa, como está escrito aqui. Então aqueles dois, Josué e Caleb, viram isso. Eles olharam e não viram as dificuldades. Eles viram a promessa de Deus se realizando na vida deles. Eles deixaram de lado. Falaram, tem gigante? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas Deus prometeu. Então, essa noite, será que a nossa experiência com Deus, será que a sarça que se queima, mas não se consome? Será que Deus que está falando conosco, será que nós estamos acessando isso e aceitando isso? Ou nós estamos endurecendo os nossos corações? Ou será que nós estamos criando entraves para o milagre de Deus? Deus prometeu, Deus disse, você está curado. Ah, mas o médico não disse. Com todo respeito, a medicina, Deus usa a medicina, nós respeitamos a medicina. Mas se o médico falou, não, você não está curado, mas Deus falou, você está curado, acabou, meu amigo. Mesma coisa, se você me procurar, sou advogado, nós ali somos advogados. Você nos procura, fala, ó, esse caso aí é perdido. Você vai perder. Aí de repente você olha para Deus e fala, não, vai lá que você vai ganhar. Você vai acreditar em mim ou qualquer outro advogado, você vai acreditar em Deus. Nós temos que criar o hábito de vivermos conforme a palavra, pela fé. A fé, ela alcança o impossível e ela enxerga o invisível. Ali, mas por que ela não se consumia? Porque ali Deus se fez presente. E quando Deus se faz presente nas nossas vidas, nada pode criar obstáculos. Amém. A não ser nós mesmos. Nós temos que ter aquela palavra que está em Provérbios. O homem planeja, mas é o Senhor quem dirige os passos. Provérbios 16, 9. O homem planeja, mas é Deus quem guia os passos. E será que nós estamos aptos a isso? Será que nós estamos abertos a isso? À presença de Deus? Então nessa noite, irmãos, nessa noite, é momento de nós deixarmos para lá, deixarmos para trás as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos. É momento de nós conquistarmos, nós tomarmos posse daquilo que Jesus já conquistou por nós. E Jesus conquistou o quê? Está escrito em Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós temos, conforme a palavra de Deus, o bálsamo de Gileade, que cura as nossas enfermidades. Eu creio. Nós temos a mente de Cristo dentro de nós. Nós temos uma vida de santificação. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e é o árbitro dos nossos corações. Ou vocês nunca tiveram aquela sensação de que você vai fazer alguma coisa e vem um certo peso no seu coração para não fazer? Aquilo não é você. Você que é cristão, aquilo é o Espírito Santo incomodando você para você não fazer. Ou muitas vezes você está desanimado e vem uma presença dentro de você, um estímulo que te leva a conquistar. É o Espírito Santo. É a presença de Deus. Ou nós não vamos crer nisso. Muitas pessoas olham para nós e falam, olha o bobão lá, olha o crentão, olha o religioso. Ah, o religioso. Não bebe, não fuma, aliás, esse negócio de bebida, depois a gente fala um dia. Não bebe, não fuma, não usa droga, não adultera, não faz isso, não vive, blá, esse cara não vive a vida. Nós vivemos a vida. Nós vamos para Disney, nós vamos em festa, nós vamos em churrasco, tá? Pode convidar, porque muita gente pode se convidar, principalmente o pastor. Não convida no pastor porque ele vai no churrasco. Cara, quantas vezes os caras falam assim, eu vou fazer uma festa lá, mas não vou te chamar não, porque se é pastor você não vai. É melhor você não ir. Não, pode chamar que nós vamos. Não tem problema não. Pode chamar que nós vamos. Cara, que nós não vamos dizer onde tiver bagunça, nós não vamos não. Mas pode chamar que nós vamos. Nós vivemos a vida. Nós assistimos um filme da Disney, nós vamos na Rehab, nós vamos no cinema, nós passeamos no shopping, a gente usa a roupa normal, a gente ouve, assiste televisão, ouve rádio, a gente tem amigos, a gente tem familiares.
nós temos animais domésticos, nós estudamos, nós nos graduamos, nós nos preparamos, nós aproveitamos a vida. E nós não somos bobos, porque é impossível alguém ter o Espírito Santo habitando dentro dele ser bobo. Por mais que olhe para você e fale, ou ache que você é bobo, não caia nisso. Dentro de você há o Espírito Santo, que move você, que executa por você. E eu vou dizer mais para você. Muitas pessoas olham para você e gratuitamente elas te perseguem, elas te humilham, elas te zombam. Mas você sabe por quê? Porque essa pessoa não é a pessoa, mas o que está por trás dela. Os espíritos malignos. O mundo espiritual é diferente do que nós estamos aqui. Então, no mundo espiritual, a pessoa que serve o mal, ela olha para quem serve a Deus e vê o sinal do sangue de Jesus sobre aquela vida. E naturalmente, sem a pessoa entender, ela vai começar a te zombar, vai começar a inventar história de você, vai meio que te perseguir, vai ficar no seu pé, te enchendo de paciência, mas isso tudo é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades. Mas nós temos todas as armas para vencer essa batalha. Amém. Porque Ele já conquistou por nós na cruz do Calvário. Mas será que nós tomamos posse daquilo que Ele entregou a nós? Então nessa noite, irmãos, abra o seu coração para Deus. Não precisa abrir seu coração, não é para mim, não é para nós aqui. Abra para Deus. Silenciosamente. Não quero aqui na sua casa depois. Mas se estiver tomando banho, vai que você for viajar, se for dormir. Olha a Deus. Você não precisa do pastor aqui, nem de ninguém para orar a Deus. Olha a Deus. É verdade. Fale com Ele. O que Deus mais espera de nós não é santidade, é intimidade. Amém. Porque a intimidade gera santidade. Mas será que nós queremos a intimidade com Deus? Será que nós estamos buscando a Deus? Será que nós, quando nós estamos sozinhos no carro dirigindo, nós estamos orando a Deus? Ou nós estamos com a cabeça no problema? Ou naquele que nos persegue? Não, irmãos. É o momento de nós estarmos abertos a Deus. Deus, Ele quer e Ele busca uma experiência conosco. Quem buscou essa experiência aqui? Moisés clamou lá no meio do deserto? Ele chamou? Ele invocou? Ele pediu? Não. Deus se manifestou para ele no meio do deserto. E Deus está se manifestando nas nossas vidas nessa noite. Amém. E se prepare, porque Ele vai se manifestar e vai falar ao seu coração. Vai derramar na sua vida. Ele vai te te dar experiências. Lembre-se do exemplo que eu dei da loja. Você não vai entrar e comprar, consumir ou só olhar. Você vai ter uma experiência. Você não vai simplesmente tomar posse. Você não vai simplesmente receber a cura de Deus. Você não vai simplesmente ser capacitado por Deus. Você vai ter uma experiência. E experiência o quê? É intimidade com Deus. Ou Ele rasgou aquele véu de cima a baixo à toa, ou Ele deixou aberto, escrito na palavra de Deus, para nós entrarmos com ousadia e intrepidez no Santo dos Santos. Será que nós temos que pedir a Deus a ousadia, de nós termos ousadia? Falhou. Papai falhou. Mas Deus não falha. Amém. Será que nós estamos prontos para isso? Irmãos, para de criar entrave. Deus não está preocupado com o que você fez ontem, nem com o que você é. Se você roubou, matou, se você simplesmente mentiu ou adulterou. Não interessa. Ele quer ter intimidade com você. É tendo a intimidade que Ele vai consertar o que deve ser consertado. Mas você tem que abrir o seu coração. Sim.
Você tem que olhar e perceber que aquilo que está queimando e se consumindo é a presença de Deus. Deus só falou com Moisés porque Moisés percebeu aquela manifestação. Prepare-se, eu vou falar de novo. Não precisa ter medo, não, tá? Deus é amor, Deus é ético, Ele não expõe ninguém, Ele não derruba ninguém, Ele não vai fazer alvoroço. Ele vai simplesmente derramar a presença dele. Alguém mais viu aquela experiência de Moisés no deserto? Alguém mais viu? Fora os animais, né? Alguém mais viu? Por que nós sabemos? Porque está escrito. E assim vai ser a sua vida. Amém. Mas você tem que estar preparado. Sim. Não é pronto, é preparado. Pronto ninguém está. Pronto nós vamos estar lá na glória. Lá nós vamos estar prontos. Mas aqui não. Então entendam isso. A experiência, a intimidade leva à santidade. Por que nós vemos homens e mulheres de Deus sendo reconhecidos mundialmente? Não é pelo poder do dinheiro, nem pelo poder do estudo, e nem pela beleza deles, mas é porque eles buscaram a intimidade com Deus. E Deus derramou na vida deles. Eles enxergaram pela fé e pela visão espiritual e no carnal o caminho que Deus trilhou. E eles estão trilhando esse caminho. E nós temos a mesma coisa. Não é só do pastor, do bispo, do padre. Está todo aquele que busca Jesus. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito na palavra de Deus que os segredos de Deus são para aqueles que o buscam. A experiência, intimidade, santidade. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus vai fazer na vida de cada um. Amém. É isso que Deus vai derramar na vida de cada um. E que nós saímos daqui nessa noite para terminar com os corações abertos, sim, prontos. Esqueçam o que eu falei, mas lembrem daquilo que Deus derramou no seu coração. Amém. Deus falou com cada um aqui de forma diferente. Sim. Leve isso para fora. Leve essa experiência para fora. E tudo mais Ele fará. Amém. Confia os teus planos a Deus. E Ele tudo fará. Amém. Entregue os seus caminhos a Deus e Ele executará. Entregue os seus passos, as suas pernas, as suas mãos, as suas canetas, consagre a Deus. E Ele é quem vai escrever a história daqui na frente. Ó Deus, derrama nas nossas vidas essa noite. Derrama nas nossas vidas da Tua glória, da Tua unção, da Tua santa presença. Aqui o Senhor se faz presente. Dentro de cada um de nós está o Espírito Santo. A sua palavra já foi entregue. O ambiente, a atmosfera espiritual. Nós queremos acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos transbordar. Nós não queremos, Senhor, que o Senhor tire das nossas frentes, amém, as pedras, mas que o Senhor eleve os nossos níveis e assim nós estaremos em outro nível. Nós acessaremos o que o Senhor tem para nós. A sua palavra diz que nós já estamos assentados, sim, contigo nas regiões celestiais. Mas, Senhor Deus, glória a Deus, nós queremos exercitar isso. Sim. Nós não queremos entender, nós queremos exercitar aquilo que nós podemos compreender pela razão humana, Senhor, se torna pequeno, se torna um conceito. Mas aquilo que é imensurável, aquilo que nós não podemos dimensionar nas nossas vidas, isso é a glória que o Senhor tem para nós. Essa é a manifestação e a experiência que o Senhor tem para nós. Nós não queremos entender, raciocinar, colocar dentro do quadrado, de uma moldura. Nós queremos experimentar as delícias de servir ao Senhor. Fala aos nossos corações, que nós saiamos daqui crentes na sua palavra, fervorosos na sua presença, íntimos, famintos na sua comunhão,
famintos da sua intimidade. Nós queremos sair daqui sedentos, alimentados, edificados pela sua palavra e pela sua presença. Ó Senhor Deus, fale aos nossos corações, cura as nossas feridas, cura, Senhor, as nossas feridas, os nossos corpos, Amém. As nossas doenças, Sim. as nossas chagas, Sim. tudo aquilo que está ali afrontando o nosso corpo, que é o Amém. tipo do Espírito Santo. Nós oramos e rejeitamos em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E nós somos sarados não só nos nossos corpos, nos nossos físicos, nós somos também sarados no nosso psicológico, Amém. na nossa mente. Amém. Aquele bloqueio, aquele complexo, aquela angústia, aquela depressão, aquele medo, aquele receio, aquela vergonha, aquela timidez. Ó Senhor Deus, cai por terra em nome de Jesus. Nós queremos estar onde o Senhor quer que nós estejamos. Nós queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos ficar descalços e receber dessa terra santa que nós estamos. Ó Senhor Deus, as suas misericórdias já foram renovadas, a tua glória já foi derramada, a tua unção já foi derramada, o véu já foi rasgado. Nós temos livre acesso, Senhor, e nós queremos sim a ousadia e tremidez de entrarmos, vivermos a intimidade, a comunhão, ouvir a sua voz, olhar nos seus olhos. Ó Senhor Deus, muito obrigado por essa experiência. Obrigado, Pai. E muito obrigado, Senhor, pelas experiências que ainda virão. Sim. Esteja conosco, Senhor, Em todo tempo. em todo o tempo. E nós queremos estar contigo, Senhor, Sim. onde o Senhor estiver. Leva-nos, Senhor, leva-nos ao centro da sua vontade. Sim, Pai. Mostra-nos o teu propósito, Sim, Pai. e nós trilharemos o caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Em Amém. nome de Jesus. Aleluia. Que Deus os abençoe. Aleluia. Jesus, meu guia.